Então eu queria que você me contasse um pouquinho dessa visão de mundo que você teve no início da sua jornada, trabalhando numa corporação, e depois dessa migração e como você descobriu essa trilha tão interessante para seguir, Raul. Cara, eu venho da família, sei lá, meu avô era retirante, veio do Nordeste e tal, de Pau de Arara, e não terminou de descer, parou na metade do caminho ali, ficou em Goiás porque estavam oferecendo emprego em Brasília. Então, naquela época da construção de Brasília ali, ele foi, estava descendo, né? E a maioria das pessoas, né? Pesa no norte, cai no sul, Newton já falava, é isso que acontece. Então, é uma história que é da maioria das pessoas que são do estado de Goiás ali, porque Goiás foi um estado recente, né? A Goiânia é uma cidade recente, Brasília é uma cidade recente. Sim. Então, ele estava descendo, na hora que viu aquela oferta de emprego ali, ficou ali. Então isso aí começa, eu acho que tudo da minha vida se dirigiu dessa forma por causa desse momento. Então, meu avô ali, ele era um cara, trabalhava como, sei lá, vivia camponês, né? O cara que vive, produz ali só o próprio alimento. Aí ele desceu, teve que virar pedreiro na marra, porque não tinha instrução e tal. E assim ele criou os 7 filhos dele lá, e minha mãe era uma dessas. E meus pais, assim, conseguiram fazer faculdade depois de velhos já, e nunca ganharam muita grana. Então eu fui vendo essa história ali. Os problemas financeiros da minha família começaram desde quando eu era muito criança, assim. Depois que meus pais se divorciaram, a coisa foi ficando muito complicada financeiramente ali para eles, muito complicada mesmo. E eu, criança, fui vendo que aquilo ali era o pior caminho possível. Então, desde que eu sou muito adolescente, assim, quando eu li o primeiro livro de finanças, que foi Os Segredos de uma Mente Milionária ali, foi o momento que eu peguei e falei, caralho, como fizeram besteira, né? Meus pais ali, foi o momento que eu entendi que minha casa estava toda estruturada da maneira errada. E ali eu perdi a fé nos adultos, cara. Foi o momento que você descobre, não sei se você teve esse momento na sua vida, mas quando você percebe que seu pai e sua mãe não sabem o que eles estão fazendo da vida, que na verdade ninguém sabe, que os adultos na verdade são tipo Sim. as crianças. É, porque hoje você é adulto e você nota que às vezes você toma atitudes que você não sabe para onde você está indo direito e fala assim, nossa, hoje eu tenho 44 anos. Quando eu olhava pro meu pai que tinha 44, eu falava, nossa, esse cara sabe tudo da vida, 44 anos. E aí eu noto que eu tenho 44 e eu não sei porcaria nenhuma. E essa descoberta te deixa muito vulnerável. É, Essa palavra. inseguro, Naquele às vezes, momento né? eu fiquei com muito medo. Então eu fiquei assim, caramba, meus pais não sabem nada sobre dinheiro, né? Foi aquela conclusão que eu cheguei. Porque eles estavam sempre gastando o mês seguinte, passando no cartão de crédito, e a minha mãe tinha que pagar aluguel, aquele rolo, e eles sempre ficavam discutindo por conta desse tipo de coisa. E eles já eram divorciados e tal, e sempre tiveram uma relação muito tranquila. São excelentes pais, mas com dinheiro eles não são bons. Então, dali foi que eu comecei a perceber que eu ia precisar fazer alguma coisa. E assim, quando eu era adolescente ali, eu já começava a tentar empreender, já começava a tentar fazer alguma coisa, e sempre com essa corda que eu coloquei no meu pescoço, na verdade, né? Por eu mesmo ficar com medo da relação com os meus pais. E ali eu comecei a trabalhar, e quando eu era bem novinho assim mesmo, quando eu tinha uns 17 anos, eu entrei para trabalhar num jornal como editor de imagem, cara. É o cargo mais baixo de uma redação de jornal. É assim, é porque o cara que arquiva as imagens ainda, não era o editor em si, é aquele cara que arquiva as imagens por data. Então o fotógrafo chega com um cartãozinho ali, você só tem que arquivar. Era a única função que eu fazia. Jornal impresso, né? Jornal impresso. E aí disso eu fui movido para edição de imagem mesmo, então como estagiário ali eu fui movido para edição de imagem. E lá eu percebi que não precisava ter 3 editores, que era o que tinha. Então assim, eu percebi que tava sobrando um cara ali. Falei, cara, tem um cara aqui que tá sobrando, né? Porque a gente era em 2 durante o período, dava pra fazer metade do expediente, ficava uma pessoa sempre a mais ali durante a parte da tarde e não era necessário. E daí, um dia, o cara que era chefe desse departamento, ele faltou e me deixaram ali de encarregado porque eu tava lá. E aí eu simplesmente falei isso pro cara que era meu superior. Eu falei, não precisava de 3 pessoas aqui, né? Você pode ou me demitir, ou demitir o outro menino que trabalha aqui, porque não faz sentido. E aí o cara ficou muito assim, caramba, como é que você fala isso, né? Você tá colocando o seu emprego em risco por falar isso. A corda no teu pescoço. Só que eu não refleti assim, cara. Eu olhei pra aquilo e falei, gente, não precisa. Não tá errado isso aqui, né? Que a gente não ficava fazendo nada. Claro. Tinha tempo pra ficar jogando, sei lá. E aí, cara, que coisa, né? Você trabalha pra não trabalhar, não fazia sentido na minha cabeça. As pessoas, eu percebi que as pessoas não têm problema com isso. Mas eu tinha um problema. E aí, esse cara, ele gostou muito disso, removeu um cara lá. E depois esse cara, ele mesmo... Ele foi pra outra área, acho, e aí me promoveram pro lugar desse cara. E aí esse departamento, ele começou a funcionar muito melhor, ele precisou de uma pessoa só. Então, de todas as pessoas que tinham lá, enxugou, virou uma pessoa só, que era eu, e fiquei ali. E funcionava muito bem o departamento. Tá. Gostaram disso, me colocaram na editoria de fotografia lá, pra melhorar lá os processos lá dentro. E eu era só estagiário ali, né? Eu era o ninguém ali. Só que aí eu fui melhorando esses processos lá também. E daí, assim, eu fui sendo promovido porque eu sempre limpava o departamento. Era um jornal muito endividado, eles tinham muitas dívidas. Então eles sempre ficavam felizes que onde me colocava eu dava uma melhoradinha no lugar e economizava dinheiro. Para uma empresa endividada era Então, ideal. mas isso você, desde muito novo, você tinha uma facilidade, então, de bater o olho num processo que era falho
e melhorar esse processo. Você propunha... Como que é a avaliação que você faz? Vem da cabeça? Putz, isso aqui é uma avaliação, é uma característica que você tem? Porque você consegue mergulhar profundamente em processo? É uma facilidade? Cara, eu tenho ódio de gente incompetente. Esse é problema. É verdade, não dá. Não dá. Eu tenho ódio. Eu vejo uma pessoa incompetente, eu vejo que ela é incompetente de longe, assim. Um sensor cativo em mim. Eu falo, caralho, que ser humano incompetente no que ele faz. E daí eu sempre me proponho a fazer o que essa pessoa tá fazendo. Então eu vou ali e vejo, tipo, será que é difícil desse jeito mesmo, né? Então eu me colocava pra fazer aquilo, e aí eu aprendia como fazia, e eu falava, beleza, cara, você realmente é incompetente mesmo. E aí assim a gente foi tentando resolver ali. Só que as pessoas gostavam muito disso, né? Então nas empresas que eu fui trabalhando, o pessoal mais velho ficava, caralho, esse cara é foda e tal, e foi me promovendo ali. E também, lógico, né, as pessoas excluem essa parte do mundo corporativo, mas o mundo corporativo tem muito também o esquema da, sei lá, cara, se você quer chegar em um lugar, a pessoa que tá lá vai ter que sair dele. E isso ninguém fala, né? Como é que você vai ser promovido? No lugar de uma pessoa, você já tá ocupado. É isso, então a pessoa tem que sair de lá. E aí, por isso, você tem que apontar incompetência também. E é um ponto que as pessoas não... Normalmente, as pessoas têm problema com apontar incompetência. Mas, e às vezes, no mundo corporativo, isso existe muito, né? A política corporativa, às vezes, ela não é direcionada, ela não é drivada por competência ou incompetência, mas por indicações e por situações políticas, muitas vezes, também, Mas né? a situação política é competência. Se eu consigo lidar melhor com todo mundo que está aqui, por exemplo, ao ponto de você ter um melhor trabalho, mas o ambiente fica melhor comigo, significa que você não é tão competente quanto você pensa. Até politicamente você precisa ser competente. Eu estou falando. Para tudo na vida. Você só chega onde você chega porque você é competente também politicamente. O que adianta o cara mais eficiente do mundo, o maior gênio do mundo, só que o cara não tem convivência com as pessoas, humilha as pessoas, é um babaca com todo mundo. Se as pessoas que estão abaixo de você não gostam da liderança que você exerce, você vai cair. É isso que você tem que entender e as pessoas não entendem. Porque o que te derruba não é de cima, o que te derruba é a parte de baixo. E as pessoas sempre acham que é o contrário. Por isso que no mundo corporativo você vê tanto cara que quando você vai conversar com um cara pessoalmente, quando você conhece um cara muito grande, você fala, cara, como esse cara é humilde, simpático. Sim. Esse cara aprendeu a jogar o jogo corporativo. Porque é sempre na humildade, senão você chega no máximo a gerente. Diretoria precisa de apoio de todas as outras áreas. Porque senão os caras podem simplesmente falar assim, olha, eu começo a executar meu trabalho errado e falo o que você mandou. Se eu não gosto de você, pronto, eu te derrubo. O funcionário mais baixo ali na escala, ele consegue te derrubar, qualquer um. Porque a gestão inteira é culpa sua. Quando você chega num cargo muito alto, a gestão toda é culpa sua. Então a gente já teve, por exemplo, um cara que, nessa época que eu era editor de imagem ali, tinha um cara que ele era muito babaca. E ele nunca fazia o trabalho dele. É uma coisa que eu tinha certeza, ele nunca fazia o trabalho dele. Ele tinha que vistoriar as imagens que a gente editava. Então, você vê vistoria a camada de couro. Não sei se você sabe como é que isso é. É semic, né? Então, tem cada chapa é uma camada. Uhum. E aí, esse cara, ele nunca vistoriava as camadas de couro certinha e a foto saía certa porque a gente trabalhava certo. Só que aí, um dia, eu peguei e vi que o meu colega tinha feito errado a chapa preta. Tinha uma foto que ele tinha colocado com a carga de tinta errada e a foto ia sair preta no jornal. Eu deixei sair. Eu odiava esse cara, ele era um babaca comigo, me humilhava todo dia, porque eu chegava, qualquer coisa, eu chegava mais cedo, o cara brigava comigo porque eu chegava mais cedo, queria que eu chegasse no horário. E eu falava, não, mas eu não bati o ponto ainda, eu só não quero hora extra, eu só tô aqui porque eu gosto de ficar aqui. E o cara me humilhava e tal, eu deixei ele se fuder. E ele foi demitido e eu fui pro lugar dele. Então, se ele fosse um cara mais legal, não teria acontecido. Então é isso que eu tô falando, as pessoas não entendem. Ali eu podia ter corrigido aquela imagem do cara. Era meu trabalho? Não era, mas eu podia ter olhado e falar, opa, tá errado, eu sabia que tava. E eu deixei ele se ferrar.